Pronto, agora acho Olá, que foi. foi? Agora destravou. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Ermida, obrigado Vamos aí lá. pela disponibilidade, cara, pra gente bater esse papo, trocar essa ideia aí. Muito Bom, legal, lisonjeado de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E sempre que vocês precisarem, eu vou estar aí, tá bom? show. Então, vamos trocar essa ideia. Acho que me apresentar. Sou Pedro Altomari, sou diretor do Instituto ESB aqui em Vitória, no Espírito Santo. E o motivo dessa live e da gente trocar essa ideia é porque a Ermida agora faz parte do nosso corpo de professores aí da nossa pós-graduação de perícia criminal e investigação forense por todo o Brasil. Depois a gente vai bater mais um papo sobre isso. E o que me chamou muito a atenção para a gente trocar essa ideia foi o vídeo que você colocou no teu Instagram. Você até colocou ali que era meio polêmico, justamente sobre a questão da atuação, né? E Sim, eu acho que isso é uma coisa que a gente enfrenta direto aqui. Muita gente entra em contato conosco como instituição de ensino e você colocou um ponto ali muito forte, que eu acho que é o principal ali que a gente tem que focar, é que a imagem que algumas instituições de ensino acabam passando em relação a especializações dentro da área da perícia ou até graduações dentro da área das ciências forenses. sim, E acho que a gente desmistificar esse mercado é fundamental, porque é um mercado fantástico, é um mercado que cresce cada vez mais, é um mercado que o Brasil precisa investir muito, mas não depende só do governo, do Estado, das forças policiais. Eu acho que a gente conseguindo movimentar para que as pessoas se atentem a isso é o grande ponto. Então esse é o motivo, e a gente pegar essa tua experiência e um pouquinho daquele vídeo que você trouxe para a gente conversar a respeito desse mercado, né? Então ali você colocou que a pós-graduação não torna o profissional um policial, sim, né? sim. Na verdade, o intuito daquele vídeo, Tomari, é uma chuva de perguntas que eu estou sempre recebendo, né, nas minhas redes sociais, em relação a quem pode ser perito, quem não pode, qual faculdade eu tenho que fazer. Eu sou tecnólogo, eu tenho pós-graduação, eu tenho curso livre, quem pode, quem não pode. Na verdade, nós aqui no Brasil, a gente está surfando muito nessa onda do efeito CSI, né? E eu costumo dizer hoje que hoje todo mundo quer ser perito, né? O Brasil inteiro quer ser perito. Às vezes o policial que é policial, ele não quer ser policial, ele quer ser perito. Às vezes o cara quer entrar na polícia para ser perito. E é uma carreira sensacional, realmente. Na verdade, eu nunca imaginei ser perito, nunca imaginei ser policial. Depois que eu entrei, eu me apaixonei completamente, né? E as pessoas têm essa mesma paixão. Cabe aqui uma ressalva, Altomari. Eu me sinto muito lisonjeado com o convite para ser professor da ESB Vitória e ao redor do Brasil, inclusive. Analisei bastante o convite, né, por conta da seriedade da instituição. Eu costumo ter algumas opiniões um tanto quanto polêmicas em relação a isso, ou normalmente costumo falar coisas que outros profissionais não falam, né? E eu acho uma falta de respeito com o aluno, eu acho muito leviano colocar um curso de pós-graduação ou colocar qualquer outro curso e falar, meu filho, você vai ser perito, né? Curso de pós-graduação tem o seu nicho e ele tem o porquê existir, e é um motivo muito nobre, e é maravilhoso, e não é à toa que eu me coloco à disposição como professor de pós-graduação, né? Agora, o que é necessário para ser perito no Brasil? A lei é muito clara, a lei 12030 de 2009, ela diz quem são os profissionais que podem ser peritos ou não, tá? E ela é bem clara quando ela diz é exigido concurso público com formação acadêmica específica para o provimento desse cargo. Tá? A lei 12030 foi uma lei sensacional, porque ela delimitou exatamente perito criminal, perito médico legista, perito odontolegista, tá? Quem são os profissionais que podem e quem não podem. Mais do que isso, ela trouxe autonomia técnica para a perícia. Por quê? Algumas entidades no Brasil, alguns peritos no Brasil são policiais, outros não. Isso é um papo que a gente pode bater daqui a pouco, né? No Rio de Janeiro, onde eu trabalho, o perito criminal ele é um policial. Por exemplo, em São Paulo não é. Em Santa Catarina não o é.
No Rio de Janeiro, a Polícia Civil está dentro o perito criminal está dentro da Polícia Civil. Então existia muito medo dos operadores de direito que os peritos criminais sofressem algum tipo de ingerência, por exemplo, dos delegados de polícia. Coisa que já de antemão eu deixo bem claro aqui, nunca aconteceu comigo, nem com nenhum dos meus colegas. Tá? Mas a gente não sabe a quantas andam as polícias ao redor do Brasil. Então a Lei 12.030 veio para isso e deixou bem claro quem pode ser perito, quem não pode ser perito e o que deve ser feito para ser perito. E ela é muito clara quando ela diz, é exigido concurso público. Tá? Vamos fazer uma pós-graduação? Excelente, maravilhoso. Tá? Eu acho sensacional, eu tenho a minha também. Né? Agora, vamos fazer pós-graduação para ser perito criminal? Não. Vamos fazer tecnólogo para ser perito criminal? Não. E eu vejo muitas instituições dizendo, faça um curso de tecnólogo. E as pessoas vêm e me perguntam e me questionam. Já teve seguidor que falou assim, Thiago, eu vou te dar o telefone do meu coordenador para você dizer para ele que tecnólogo não pode fazer. Não, não dá meu telefone não, manda ele ler a Constituição. Tá? Lá está sendo bem claro em relação a isso. Isso é uma grande confusão que se gera, né? Porque existe o mercado da perícia criminal que engloba outras áreas, sim, que é a área da perícia, e aí profissionais de perícia são diversos profissionais, a gente vai conversar sobre isso, mas o perito criminal oficial de acordo com a 12.030, de fato, esse cara que precisa de uma aprovação em concurso público. E um outro ponto essa lei também diz sobre a questão do curso superior. É obrigatório para o perito criminal que ele tenha um curso superior. Sim. E aí entra as discussões, qual área eu faço, qual é a melhor formação para isso e etc. Existem as áreas que são nomeadas. A nomeação vai de cada estado vai chamar as áreas de acordo com aquela necessidade que eles acabam tendo. Né? O que é importante e que tem que ficar cada vez mais claro é justamente a questão de que são áreas técnicas, são áreas muito específicas. Né? Então, o curso de tecnólogo em ciências forenses, hoje não tem nenhum concurso no Brasil que aceite um profissional de tecnólogo em ciências forenses como uma base ali para você poder passar no concurso, como uma forma de aprovação. E existem algumas áreas, por exemplo, advogados aqui no Espírito Santo podem, em outros estados não tem convocações em edital para advogados. Então isso vai muito de estado para estado, mas existem algumas áreas que sempre são convocadas. Então o médico para o médico legista, o odonto, aí a gente tem o profissional de química, o biólogo, o biomédico, enfim. Então, é importante ficar muito claro a Lei 12.030 de 2009 que regulamenta, digamos assim, toda essa questão da atuação da perícia oficial. Né? Mas o mercado da perícia criminal como um todo, a gente tem diversas figuras que atuam dentro dele. Acho que travou um pouquinho novamente o vídeo do Hermida ali. Não sei se ele está escutando. Vamos ver se conecta. Destravou. Foi. Então o mercado Você tem várias áreas. Você estava falando sobre ali, o mercado da perícia, sim. Isso. Sim, exatamente. É preciso que a gente entenda uma diferença entre 4 tipos de perito. Né? E os 4 tipos de peritos estão descritos no CPP, no nosso Código de Processo Penal. A saber quais são. O primeiro deles é o perito criminal oficial, que você citou bem, Lei 12.030, é necessário concurso público. Perito criminal oficial. Tá? No CPP, está lá escrito, da década de 40, que é necessário 2 peritos para que se faça um laudo. A gente sabe que essa atribuição já não é mais necessária, já existe uma resolução que derrubou isso. Hoje em dia, apenas 1 perito. Tá? Mas ele precisa, sim, ser perito oficial e, como o próprio nome já diz e subentende, exigido concurso público. Esse perito criminal oficial, ou o perito legista, que também é oficial, ele age em favor da ciência. A responsabilidade dele é a formulação da prova técnica. Seja por um corpo de delito, no caso dos peritos legistas, seja pela coleta de vestígios, no caso de nós, peritos criminais. Esse é o perito criminal oficial. O perito judicial, ele é um elemento assistente da justiça. Ele trabalha em favor da justiça. Por exemplo, tivemos aqui recentemente no Rio de Janeiro
um incêndio de um hospital, do Hospital Badim, é notícia aí nacional, né? Uma tragédia, onde morreram, se não me engano, 11 pessoas. Foi necessário um perito criminal, inclusive um colega meu, competentíssimo da minha turma, que foi até lá, para descobrir de onde se iniciou esse incêndio, quais foram as causas, se podia ter sido evitado ou não, se foi um incêndio criminoso ou não. Juiz de direito, ele é um cara que saca de lei. Ele é um cara formado em direito. Parece óbvio, mas tem muito pouca gente que sabe disso. Ele não entende de tudo. Como que um juiz formado em direito, por mais estudado que ele seja, como que ele vai entender de um incêndio em um hospital? Como que um juiz vai entender, por exemplo, de uma barragem, de um rompimento de barragem, como foi em Mariana? Então é necessário que ele chame um perito judicial, normalmente para esses casos, né, um engenheiro, ou para qualquer outra área técnica, como você citou, para que esse perito judicial o explique e o coloque dentro da situação. Tá? Esse é o perito judicial, trabalha para a justiça e é remunerado pela justiça. Existe o assistente técnico. Então, ó, já estamos na terceira classe. Perito criminal, perito judicial e o assistente técnico. Esse cara não trabalha para a justiça e nem para elaboração de prova. Esse cara trabalha para a parte. Ele é pago por uma das partes para defendê-lo com elementos técnicos também. O que não há nenhum prejuízo de idoneidade, né? A Constituição prevê isso, o direito da ampla defesa do contraditório. Né? Eu tenho uma empresa de perícia de assistência técnica. Obviamente, eu não posso atuar em causas contra o Estado, que é quem me paga como perito oficial. Mas é perfeitamente possível, por exemplo, numa ação civil. Né? O assistente técnico, ele é pago, ele é remunerado pela parte para que com suas convicções técnicas e com o seu conhecimento, com a sua expertise, ele encontre, está muito em fatores também em relação a brechas da lei, algo que o defenda. Vou lhe dar um exemplo. O último caso que eu peguei como assistente técnico foi de um senhor que morreu em decorrência de Alzheimer. E a primeira esposa dele, ele era o segundo casamento, a primeira esposa dele, me relatou que a assinatura dele havia sido trocada no ato do inventário. E que esse inventário havia sido feito quando ele já não estava com as plenas faculdades mentais. Então, como assistente técnico, eu pago pela ex-esposa dele, eu tenho que dizer se aquela assinatura é dele ou não é. Grafotecnia e documentoscopia. Né? Esse é o assistente técnico. Existe uma quarta figura no CPP, que é o perito ad hoc. Esse elemento está em extinção hoje, porque com o advento de concurso público e com o fortalecimento das instituições, esse cara já não existe mais. Que era aquele perito nomeado. Não existe mais. Não existe nenhum perito na nossa área, então o próprio CPP também fala disso. Você pega o cara mais estudado naquele momento, naquela área e sobre aquele assunto, e o nomeia como perito ad hoc. A lei diz que esse cara tem que prestar um cumprimento, um juramento perante a lei, de que ele será idôneo. Claro, por quê? Porque ele não é um perito oficial. O perito oficial precisa prestar juramento para fazer o laudo? Claro que não, porque ele já é oficial. Mas um perito, pego ali na circunstância, nomeado pelo juiz na circunstância, ele sim precisa fazer um cumprimento de fé perante a lei. São os 4 elementos. Tá? Ou seja, como você disse, é um mercado gigantesco para a perícia. É um mercado que vem crescendo cada vez mais, só que, infelizmente, o acesso à informação das pessoas, na verdade, buscarem a informação, porque o acesso à informação existe hoje com a questão da tecnologia, mas a galera não conhece sobre esse mercado. Né? Então, hoje as faculdades não preparam os profissionais para isso também, e é uma das atribuições de diversas áreas, isso é previsto em diversos conselhos regionais, etc. E às vezes alguns conselhos são meio perdidos em relação a como é que funciona esse trabalho da perícia. Sim. Eu sempre costumo dizer que em 2008 teve aquela alteração do Código Penal brasileiro, até pelo artigo 11.690, pela lei 11.690, o artigo 159, que ele vai justamente ajustar essa questão do perito
judicial, que era uma figura que já existia anteriormente, e ele trouxe a figura do perito assistente técnico, justamente porque entendeu-se que a justiça não tem ferramentas o suficiente ali para conseguir analisar todas as provas, e obviamente em diversos casos não tem como você colocar a perícia oficial para fazer todo tipo de perícia, né? Então não dá para fazer milagre, né? Hoje o próprio perito oficial já faz muito milagre, infelizmente a condição no Brasil não é a melhor para isso, então a gente vê diversos casos que faltam equipamentos, falta suporte. A gente tem alguns estados que o próprio perito tem que montar a mala dele, do que ele precisa para analisar cenas. Eu não sei se é o caso aí do Rio, está numa região complicada para andar com o distintivo da polícia no peito. Na verdade, eu trabalho na divisão de homicídios, né, que é uma divisão especializada da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, para te ser muito sincero, eu não posso reclamar de insumo, não posso reclamar de condições de trabalho. Se está faltando para mim, antes já está faltando para muita gente, né? A gente realmente tem um suporte muito legal, mas é uma forma diferente de trabalhar. Eu vejo peritos ao redor do país que vão para um local de crime, às vezes para um local de homicídio, com uma câmera fotográfica, com uma maletinha, né, de jalequinho, e um motorista, às vezes, que mal enxerga. Vou contar um caso interessante. Quando eu comecei na perícia, eu comecei a trabalhar com um motorista, que ele tinha um 38zinho enferrujado, que ele colocava dentro de uma meia velha e colocava dentro da calça. Esse motorista era cego de um olho. Ele era cego do olho direito. Então, quando eu falava com ele dentro da viatura, ele tinha que fazer assim, ele olhava para trás, ele me olhava com o olho esquerdo. Você tem ideia? Então, assim, eu já passei muito sufoco dentro da perícia, mas hoje eu acho completamente inadmissível eu, por exemplo, dentro de uma especializada da Polícia Civil, subir qualquer favela do Rio de Janeiro sem estar portando um fuzil, sem ter, mais do que isso, sem ter treinamento para que use isso, né? Não é para qualquer um. Eu costumo dizer que o trabalho policial, antes de ser para os esforçados, ele é para os vocacionados. Já vi vários peritos que largaram a profissão, não é isso que eu quero, não é isso que eu gosto. Mesmo dentro da perícia oficial, existe uma gama enorme de áreas que você pode atuar, né? Eu costumo dizer isso nas minhas aulas, olha, se você, às vezes a mulherada é mais calma em relação a isso, quer trabalhar com uma descrição maior, mais low profile. Eu costumo dizer, olha, se você tem hora de pegar o seu filho na escola, se você quer dormir todo dia em casa, tem lugar para você dentro da perícia, tem lugar para todo mundo dentro da perícia. É só você ver onde você vai trabalhar. Eu trabalho num regime de plantão, eu durmo na delegacia, eu fico 24 horas. Tá? Existem outras pessoas que não, que vão lá segunda, quarta e sexta, em horário comercial, faz o expediente deles e vão embora para casa. Vão dormir nas suas casas, com as suas famílias, não sobem favela, não trocam tiro com marginal, né? Não é o caminho que eu escolhi para mim. Eu sou um cara completamente apaixonado pelo que eu faço, né? Hoje eu trabalho única e exclusivamente com homicídio. Para você ter ideia, Tomás, nem suicídio eu pego, só pego homicídio. Então esses casos todos, Marielle Franco, agora a gente está trabalhando dia 21, depois de amanhã, a gente vai ter lá a reprodução simulada do caso da Flor de Lis, né, do pastor Anderson. Isso tudo é trabalho nosso. Então, assim, eu hoje só lido com homicídios. Sou completamente apaixonado. Mas tem lugar para todo mundo na perícia. Tá? Em relação ao que você falou de ser pouco divulgado, inclusive pelas faculdades, eu vi uma pergunta aqui passando aqui, eu não vi agora quem me perguntou, dizendo como é que é a perícia em veterinária, né? Eu sou veterinário. Eu tô né? com ela anotada aqui, eu ia te... Isso, então faça aí para mim, por favor, porque eu passou por aí e eu não anotei direito. Na verdade, eu também li ela bem rápido aí, mas tem uma pessoa que tem interesse em saber como é que funciona a atuação do profissional de veterinária dentro da perícia criminal, né? Porque não é uma área que a gente julga tão comum, digamos assim. Se a gente parar para comparar outras áreas, a gente vai ver o médico, a gente vai ver outros profissionais, engenheiro, etc. E o veterinário é algo muito específico, né? E aí, se é veterinário, atua única e exclusivamente com a questão de homicídios. Mas até o que o veterinário poderia estar fazendo, enfim.
Na verdade, a perícia é uma área tão sensacional, mas tão sensacional, que quando você entra, você abre o seu leque para conhecimentos que antes você não tinha. Eu costumo brincar com o pessoal aqui no Rio de Janeiro o seguinte: se você quer sentar num bar à noite e ter conversa a noite inteira, chame um perito criminal, porque o cara vai saber conversar de tudo. Pra você ter ideia, na nossa equipe lá na divisão de homicídios hoje, eu trabalho com Diego Lameirão, que é um irmãozão nosso lá, que é engenheiro eletricista, faz homicídio. Trabalho com Rômulo, que é químico, tem um que é engenheiro mecânico, tínhamos um físico e temos um biólogo, e eu veterinário. Todos com conhecimento de homicídio exatamente igual. Claro, com um termo ou outro, com uma nuance ou outra, às vezes eu consigo traduzir um pouco para eles um pouco melhor pela minha bagagem mais biológica, mas todos têm conhecimento nivelado em relação a isso. Tá? Eu hoje não trabalho com perícia veterinária, oficialmente, mas como assistente técnico trabalho. Inclusive estou trabalhando num laudo agora, só a título de curiosidade, até pelo senso comum, né? A gente compra muito produto congelado. Então, a título de curiosidade, o laudo que eu estou fazendo agora é de uma bandeja de frango, onde tinha mais de 8% de água. Então, um produto recongelado em grandes redes de supermercado, você não está pagando frango, você está pagando água. Então, a perícia é o quê? Delimitar o quanto de água tem naquele frango congelado. Isso é assistência técnica. Né? Não, esse é um ponto fantástico, e esse exemplo Sim. cai muito bem para as pessoas entenderem que a perícia é para todo mundo. Né? Todas as áreas técnicas, todas as áreas de estudo têm um nicho de atuação dentro da perícia, e além disso existem outras áreas que são áreas que a gente costuma chamar de clínica geral da perícia criminal, digamos assim, que é a documentoscopia, a grafoscopia, que são áreas que não são de determinadas áreas específicas, né? Não é do biólogo, não é do farmacêutico, não é do veterinário, mas são áreas que você pode adquirir um conhecimento, e aí tem uma previsão em lei que você pode fazer um curso com tantas cargas horárias aí, para que você possa atuar dentro desse mercado. E, assim, a gente para pensar que, com esse teu exemplo, é meio loucura. Quem que vai entrar com um processo para comprovar que tem tanto de água no que eu estou comprando? E vai ganhar. Então, peraí, eu estou sendo lesado. E aí a gente para imaginar que, peraí, mas isso de fato acontece. Às vezes a gente compra uma coisa e quando a gente vai ver é 1/3 daquilo que a gente comprou. Né? Então, aí que está a beleza do mercado da perícia. É você pegar aquele teu conhecimento técnico e trazer isso como uma comprovação para algo judicial, para que você consiga comprovar que aquilo está errado. Às vezes não é nem para se beneficiar, mas sim para você provar que aquilo está sendo feito de maneira errônea. E isso falta no Brasil. Né? Então, que é nosso dia a dia. Então, assim, existe um mercado gigantesco. O problema é que as pessoas não chegam até esse mercado. Então, vamos puxar para a questão do perito judicial. O perito judicial é aquele profissional que vai se cadastrar. Né? Então, o profissional se cadastra junto aos tribunais e etc. Existem cadastros hoje site na do própria TJ, internet. Na própria internet. Hoje, muitos tribunais têm a facilidade de você fazer o cadastro online. Outros, você tem que fazer uma questão presencial e etc. Obviamente, é importante você construir um network. Então, às vezes, você ir lá na vara, entregar, falar, olha, eu sou perito. Aquele aperto de mão. Exatamente. É o bom e velho network que isso precisa acontecer e é um mercado fantástico. Então, você se colocar à disposição da justiça, eu costumo brincar com os alunos e falo, gente, o juiz está ali, ele está de saco cheio, ele não quer estar naquela audiência. Ele queria estar fazendo outra coisa, ele tem milhões de coisas para despachar. Quer estar na piscina tomando uísque, exatamente. Ele tem milhões de coisas para despachar e ele não tem conhecimento sobre aquela área. Então, quando ele convoca um profissional da perícia, é para que ele não tenha dor de cabeça. E hoje, querendo ou não, muitos laudos são verdades absolutas. A gente vê pouquíssimos laudos, às vezes até da própria polícia, da perícia oficial, sendo contestados, mas existe um mercado enorme para isso. Então, eu já vi casos, eu acompanhei casos que o juiz sabia que aquilo estava errado, mas ele tinha um único laudo que, tipo assim, ele perguntava, mas você tem certeza que você não quer contestar? Tipo assim, e o advogado da parte, não, mas é um laudo, deve estar certo, não sei o que. Não, mas você tem certeza? Tipo assim, só faltou ele implorar, falar, cara, tá óbvio que isso está errado. Então, existe esse mercado, que é um mercado fantástico. Então, do perito judicial, que vai prestar aquele suporte à justiça baseado em fatos, às vezes ele vai
consultar em casos muito complexos e vai tentar consultar um perito judicial. A gente tem vários casos hoje, famosos, de repercussão, que tiveram atuação de peritos, tanto assistentes técnicos quanto peritos judiciais. Então, esse mercado é um mercado que precisa crescer no Brasil. Eu acho que esse conhecimento é fundamental, né? Não sei se hoje você atua ou pode atuar sendo perito oficial para caso de perito judicial. Acho que para você é mais difícil ou não? Não, dá também. Inclusive eu tenho cadastro também. Eu costumo dizer para os peritos, olha pessoal, o que vocês puderem trabalhar, trabalhem. Eu tenho amigos que largaram a perícia oficial, concursados, para viver exclusivamente de perícia judicial. Tá? Em termos financeiros, dá muito dinheiro, dá muita credibilidade. Conheço vários profissionais aposentados que hoje vivem disso, tá? Sensacional. E assim, eu acho que é o que a gente está batendo na tecla o tempo todo mesmo. A perícia é para todo mundo. Tá? Eu vi uma perguntinha passando ali, eu tenho faculdade de ciências contábeis, eu posso ser perito criminal? Então vamos tirar essa dúvida do pessoal, né, Otmar? Olha só, do mesmo jeito que é no Instagram, tenho certeza que é no Instagram do ESB, é também no meu Instagram. Carreiras para perito criminal. Vamos lá. No Rio de Janeiro, que é onde eu trabalho, tá? O Rio de Janeiro tem a tendência de seguir as carreiras da Polícia Federal. Tá? Então, no Rio de Janeiro, vamos lá. Contabilidade, química, física, biologia, veterinária, informática, engenharia, quase todas elas, elétrica, mecânica, civil, tá? Farmácia, todos esses cursos podem ser biomedicina, no Rio de Janeiro. Biologia, biomedicina, ciências biológicas, tá? Existe uma jurisprudência que prevê isso. Então, o pessoal da biomedicina pode fazer concurso para a área de biologia, tá? O inverso não é verdadeiro. O biólogo não pode fazer, por exemplo, para médico legal. Por quê? Porque o biólogo não tem a mesma expertise que o cara de biomedicina tem para a bancada de laboratório. Tá? Então, isso é uma verdade no Rio de Janeiro. A gente entra naquela questão da discricionariedade do Estado. O próximo está para sair aí concurso para perito criminal em vários estados, no Rio de Janeiro inclusive. Será que vão ser as mesmas carreiras? Talvez não. Depende do quanto que é a necessidade do Estado. Né? A Polícia Federal hoje tirou a veterinária. Então não tem mais veterinária na Polícia Federal. E por que tinha? Porque o Brasil, o terceiro maior fonte de renda do Brasil, do mercado negro, é o tráfico de animais. Então perde só para o tráfico de pessoas, tráfico de armas e depois animal. Então era necessário, à época, que se tivesse veterinário. No último concurso agora da Polícia Federal, eles pediram médico, que não pediam há vários anos. Será que os estados não vão começar a pedir o médico agora, não como perito legista, mas como perito criminal? É possível. Tá? Alguns estados, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, eles são abertos para todos os cursos superiores. Então, você aí que está assistindo a live, meu querido estudante, se você não está dentro dessas áreas, você pode fazer concurso para estados que abarcam todos os cursos superiores. Tá? Principalmente em estados que são dotados de institutos de perícia, onde o perito não está dentro da Polícia Civil. Tá? Por exemplo, esses estados. Santa Catarina é um desses estados, com o salário inicial aí margeando R$17 mil. Eu acho um excelente salário para todos os cursos superiores. Está aqui, ó, a doutora Jordane Faria colocou Goiás, todos os cursos superiores também. Então, se você não está dentro dessas cadeiras específicas, procure um estado onde se exija todos os cursos superiores. Procura, lê o edital, estuda o teu concurso. Você começa a estudar o teu concurso na leitura do teu edital. Tá? Eu costumo receber algumas perguntas que falam assim, pô, mas
Você quer passar para um concurso de perito criminal que você não teve o trabalho de ler o edital do teu concurso. Então vai lá, as cadeiras estão lá, está tudo escrito lá. Não vem perguntar para mim, porque às vezes o meu estado é diferente do seu. Né? Por exemplo, o Espírito Santo aí, como é que funciona? Aqui no Espírito Santo a gente tem algumas cadeiras, digamos assim, que são padrões. Né? Então, o advogado, o biólogo, o farmacêutico, o biomédico, são profissionais que sempre acabam sendo convocados. O médico agora teve muita chamada para medicina, né? Porque querendo ou não, medicina legal, é mais raro ali você ter profissionais de medicina vindo para a questão da medicina legal e etc. Mas o que o pessoal tem que buscar sempre meu estado faz 10 anos que não tem concurso para perito e etc. Infelizmente, a gente depende hoje de uma questão governamental, de uma condição para poder se fazer um processo de concurso. Então, isso gera um custo muito alto. A polícia também tem que ter uma demanda. Então, às vezes, faltam peritos, mas dá para levar com o que tem. Ou, peraí, zerou, a gente tem muitos chamados no interior e etc. Aquela questão do ad hoc, assim, em regiões muito isoladas, extintas, praticamente, é um ou outro cara que vai ser convocado para isso. Então, o concurso ele vai de acordo com a necessidade de cada estado e condição financeira de cada estado, que é a grande questão. Por mais que o cara fale, não, vai ter concurso esse ano, não, precisa ver se o estado vai ter condições de pagar por isso. Mas o que é fundamental essa mágica, digamos assim, não muda, essa matemática não muda num geral. Assim. É sempre basicamente áreas que são chamadas especificamente, um ou outro que sai da curva, mas se pegarem e estudarem os editais anteriores, tudo que foi passado anteriormente, você vai conseguir ter uma noção melhor, porque é difícil a gente falar, vai ter para advogado? Por exemplo, eu sabia aqui no Espírito Santo, que eu tive uma conversa pessoal do superintendente da Polícia Civil aqui, e eles falaram, esse ano vai abrir para advogado, a gente não sabe se no próximo vai ter. Então são áreas que não são tão comuns. Discricionalidade do Estado. Então, assim, cada estado ele vai buscar aquilo que é necessário para ele. Então, se depende hoje da Secretaria de Segurança Pública, que é o teu caso no Rio de Janeiro, é o caso aqui do Espírito Santo e diversos outros estados, é de acordo com a necessidade que hoje a polícia tem. Então, se eu tenho veterinário, tráfico de animais, regiões amazônicas talvez tenha uma convocação muito maior para isso, porque o fluxo de processos dentro dessa área é muito maior. Se a gente para analisar, provavelmente, chamados para médicos legistas no Rio de Janeiro deve ser um número superior a diversos outros estados, porque, infelizmente, existe um grande número de mortos, homicídios dentro do Rio de Janeiro. Então, precisa de profissionais para atender essa demanda. Então, nesse ponto, é importante. Para ser perito oficial, tem que ter um curso de ensino superior, isso é previsto na 12030, mas cada estado vai ter a sua convocação de acordo com a sua necessidade. Né? Sim. Pra você ter ideia, aqui no Rio de Janeiro nunca foi aceito direito. Advogado nunca fez concurso para perito criminal no Rio de Janeiro, não é uma cadeira aceita. Então, olha só a diferença, nós somos vizinhos. O Espírito Santo é ali, você é meu vizinho. Lado, então, olha só, do lado, olha a diferença de um para o outro. Né? E mais tem que pensar nisso também. A Polícia Civil e a Polícia Federal também podem ter cadeiras totalmente diferentes. Não existe uma regra, tem que ter tantos médicos, não, isso é de acordo com a situação de cada um. Então, edital, tem que ler o edital, tem que conhecer. Agora, se você quer conhecer o mercado da perícia, como é que você pode atuar na perícia, ganhar uma grana com perícia, de maneira assistência técnica da perícia judicial, aí sim, todas as áreas podem atuar e aí sim tem muito mercado. Então, aí vai entrar um curso de capacitação, vai entrar curso de pós-graduação. Teve gente que perguntou, por exemplo, se o perito tem noção do objetivo do processo penal. Vocês acabam tendo que ter todo esse conhecimento. Tem a Cadepol que tem que preparar vocês para isso. Eu conheço diversos peritos oficiais, que são amigos particulares. Falou, Pedro, a Cadepol ela dá um conhecimento mínimo, também não dá para a gente ter todo aquele conhecimento, e a gente aprende na marra. É na prática. É o perito mais experiente, é o cara que está ali mais tempo, fala, meu filho, faz isso, tá fazendo besteira e etc. Então é prática. E o mercado da perícia judicial, da assistência técnica, você que tem uma empresa dentro da área, e até um ponto você que citou o Lameirão, etc., você tem outros parceiros, o Neto, que vocês têm os EUs científicos, que vocês fazem essa proximidade, eu acho muito legal esse trabalho de vocês de aproximar o profissional da área da perícia, mostrar esse mercado, acho que falta muito disso no Brasil. Então, existem mercados no qual o profissional que tem, o biólogo que está aí fazendo pergunta, eu posso fazer, você pode atuar sem um concurso público. Na verdade, o mercado é muito maior do que o concurso público. A chance de crescimento, de remuneração profissional é enorme. Por exemplo, infelizmente, aqui na Polícia Civil do Espírito Santo, a gente tem o menor salário do Brasil para os peritos oficiais.
né? Sei disso. Então, você falou, hoje Santa Catarina acho que está na casa dos 17. Sim. Aqui no Espírito Santo está na casa dos 5, por exemplo. 5, Sim. 6 mil. Então, assim, é uma discrepância enorme em relação a isso, num Brasil que hoje é o país com o maior número de criminalidade. Então, a gente precisa de profissionais que atuem dentro desse mercado. Então, toda essa galera que está perguntando de ciência da computação, contabilidade, existe um mercado para todo mundo poder atuar. Né? Sim, que é um mercado gigantesco. Então, só para você ter ideia, a gente tem 3 esferas, né? Então, vamos supor aqui primeira instância, segunda instância e o STF, que é a terceira instância. Cada instância, você pode ter diferentes peritos judiciais e assistentes técnicos. Então, se a parte recorreu, você continua trabalhando nesse caso, ou não, ou ele vai chamar um outro assistente técnico. Olha quantos peritos são envolvidos em apenas um caso. Não, fora que caso você tem um perito, você pode ter um perito designado pela justiça e ter peritos das duas partes, né? Então, que uma contratou, outra que contratou. Então, você tem 3 caras no mesmo processo, né? Na mesma instância, no mesmo momento. Com o perito oficial, 4, na mesma instância, no mesmo momento. Olha como é que isso vira um dominó, olha a quantidade de profissionais envolvidos. É um mercado sensacional. Tá? O que eu percebo muito é que o estudante de perícia ele é um cara diferente dos outros concurseiros. Por quê? Diferente da galera, por exemplo, na tua área do direito, que o cara quer fazer promotoria, ele quer ser analista, ele quer ser juiz, ele quer ser defensor. O cara da perícia, ele é um cara completamente apaixonado por aquela área e ele não abre mão, eu costumo usar essa expressão, ele não negocia o sonho dele. Até porque ele via de regra, ele é um cientista que quer colocar esse conhecimento em função da polícia ou da justiça. Ele não é um cara da justiça. Né? O CPP ainda é claro quando ele diz ele não é um operador de direito, ele é um auxiliar da justiça. Então, se eu posso fazer ciência com a minha expertise e ainda ajudar a sociedade dentro de uma instituição judiciária, isso é maravilhoso. Né? É um mercado gigantesco e que está em alta. Vide a quantidade de cursos. Você tocou num assunto bem interessante do Zeus, né? Do Zeus científico. A nossa equipe de palestras aí ao redor do Brasil, eu, o Wanderson Neto, né, e o Diego Lameirão. A gente sentiu uma necessidade muito grande, de mostrar para as pessoas como é a perícia, na verdade. Não aquele professor de livro, não aquele professor que dá uma estudada meia hora antes e vai passar. Eu preciso dizer para o meu aluno que no livro, mas ali, na realidade, é outra coisa. A gente parte do princípio de popularizar a perícia exatamente para desmistificar essa coisa do acesso negado à informação. Né? Eu parto do princípio que para você respeitar a minha profissão, você tem que entender os meus motivos e o que eu faço. Aí eu torno a minha profissão muito mais querida. Né? Em relação ao assistente técnico, tem muitos peritos oficiais que não gostam da figura do assistente técnico, porque é esse cara que vai combater o laudo oficial. Eu acho o assistente técnico um cara maravilhoso, por um motivo muito simples. É o assistente técnico que faz a perícia criminal todo dia se atualizar. Hoje, se eu emito um laudo qualquer, se eu falo uma bobagem, o assistente técnico vai lá e tá errado, anula todo o processo. E, de repente, por incompetência minha, eu estou soltando um cara que é para estar preso. Então, assim, com o advento da figura do assistente técnico, os peritos oficiais hoje, eles têm um zelo muito maior. Eles têm que estudar. O nível, né? Ele eleva o nível, porque você sai da estagnação, você sai da comodidade. Você precisa estudar. Porque qualquer perito, qualquer assistente técnico hoje, inclusive dentro das instituições policiais, cadeia de custódia. Se você não tiver uma cadeia de custódia, né? E para você, estudante que está iniciando seus estudos agora, o que é cadeia de custódia? É você ter todo o rastreamento daquela tua prova técnica. Tá? Então, quando eu coleto um vestígio no local, eu tenho que assinar
eu tenho que datar, eu tenho que colocar a hora, eu tenho que dizer para quem eu estou entregando. Entreguei para o Altomari. Ele assina o meu recibo, ou seja, aquela cadeia está toda sendo discriminada. Se tiver algum erro em algum momento, a gente vai ter como saber quem errou, né? O caso mais famoso de erro em cadeia de custódia foi do O.J. Simpson. Alguém tem dúvida que foi o O.J. Simpson que matou a mulher dele? Ninguém tem dúvida. O que a assistência técnica bate hoje? Cadeia de custódia. Deixaram besteira. E aí o O.J. Simpson foi solto, como está até hoje, né? Então, assistência técnica é maravilhoso. Os cursos de pós-graduação se voltam não só para os concurseiros, para aquele cara que quer fazer a perícia oficial, como para esse cara que quer ser perito judicial e para esse cara que é assistente técnico. Vale ressaltar que o assistente técnico ele está competindo em pé de igualdade ali no tribunal com um perito oficial, com um perito judicial, com toda outra gama de perito, e ele tem que sacar de lei igualzinho ao juiz está falando, tem que entender, tem que se fazer entender, e para isso eu acho que os cursos livres e os cursos de pós-graduação são espetaculares para essa galera que quer viver disso, tá? E é um ramo sensacional. Me dói um pouquinho, a gente falando agora do nosso sistema judiciário, né? Porque, infelizmente, eu ouso dizer que mais de 50% das pessoas que hoje atuam, principalmente advogados criminalistas, não conhecem o mercado da perícia. Não conhecem a questão da assistência técnica, perícia judicial. Eu converso com diversos advogados, eles nem sabiam que existia esse mercado. E, cara, você está atuando na área criminal e você não sabe como funciona aquilo, né? Então, peraí, eu posso contratar um perito particular para fazer a análise daquele laudo oficial e eu combater aquilo? Então, e aí a gente para imaginar como é que está a justiça no nosso país, né? Porque se o cara que hoje é formado para ter este conhecimento e muitas partes hoje buscam o advogado para tentar achar soluções. Peraí, aconteceu tal coisa, isso não é verdade, mas estão dizendo que é. E aí você vai chamar um profissional de perícia. Então, a gente precisa abrir esse leque. E aí, quando a gente fala da pós-graduação, é esse o mercado que a gente tem que eu sempre falo para os nossos alunos focarem. A gente tem vários alunos que fizeram curso conosco ao redor do Brasil, que passaram na prova, fizeram com o intuito de entrar na carreira policial como peritos oficiais, etc. E a pós-graduação, além de trazer o peso de prova de título, né, que dá um diferencial muito grande, o profissional ele já entra conhecendo um pouquinho mais sobre aquele mercado, com um preparo muito maior e etc. Isso é fantástico, eu acho que isso abre muitas portas. Muitos hoje profissionais que eu conheço da polícia oficial e etc. por todo o Brasil dizem que a pós-graduação ajudou muito, porque a Cadepol acaba não conseguindo abordar tudo, então é um conhecimento extra que traz. E aqueles que tiveram um curso estão muito mais satisfeitos com a área do que aqueles que não tiveram uma formação específica, não buscaram. Mas, ao mesmo tempo, eu falo para eles focarem no outro mercado dentro da perícia criminal, que é justamente a assistência técnica, é você passar a ter um conhecimento sobre diversas áreas, aquele conhecimento mais específico. Então, por exemplo, fizeram a pergunta do Código Penal. Dentro da nossa pós-graduação, a gente aborda direito penal e direito processual penal. Porque precisa saber como é que vai funcionar aquilo. Peraí, se eu estou fazendo e gerando uma prova, e essa prova vai passar por um trâmite jurídico contra mim, contra outras pessoas, eu posso libertar uma pessoa, eu posso condenar uma pessoa através disso, eu preciso saber como é que funciona esse trâmite. A gente tem outras áreas que são fantásticas e extremamente carentes. Então, documentoscopia, análise de documentos, grafoscopia, análise de assinaturas, a medicina legal, que a medicina legal é só para o médico. Não, a medicina legal ela pega um âmbito enorme dentro da perícia criminal. Né? Uma das áreas que você ministra, acho que é a sua grande paixão ali dentro da perícia criminal. É a medicina legal. A medicina legal. Você falou que você é apaixonado por isso. Mas o conhecimento sobre criminalística, que vai envolver como é que vai funcionar todas as provas, os locais de crime, a psicologia forense, é um mercado que vem crescendo cada vez mais. Então, as pós-graduações têm esse objetivo, preparar o profissional tecnicamente. E eu digo para muita gente, você nem precisa tornar isso a tua função principal. Você pode ter o teu trabalho, assim como você tem o teu trabalho na polícia oficial, eu tenho. Mas você tem a tua empresa dentro disso. Então, você pode fazer um extra. E assim, todo mundo que entrou nesse mercado, eu não conheço um que de fato tenha entrado e que não tenha se apaixonado e trocado totalmente
a sua vida, largou um emprego numa empresa pública que tinha a estabilidade, largou um emprego que ganhava muito bem para viver única e exclusivamente de perícia. Então, aí que acho que entra a importância dos cursos, da pós-graduação, para abrir a mente. Eu digo que é uma explosão da mente do cara, quando você para entender como é que funciona cientificamente. E eu estou assistindo muitas aulas das pós de perícia criminal e etc. Nossa, cara, tem toda uma lógica nisso que você nem imagina que tem por trás. Estarei na sua aula. Você assista a minha também, a gente vai bater um papo. Exatamente. E aí, assim, é interessante você tocar nesse assunto. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui interessante. Tem dois grandes amigos aí assistindo. O Matheus, né? O Mateuzinho, que é um grande amigo nosso aqui do Rio de Janeiro. E o Edgar da Arroz, que é aí do Espírito Santo, que é meu colega, perito criminal da minha turma de perícia, exímio perito em balística. O cara sabe tudo de arma. Um grande abraço para vocês dois que estão aí assistindo. Tocando nesse ponto, Altomar, de pós-graduação, qual é o curso hoje que o profissional tem acesso para ter conhecimento pericial? Pós-graduação. As faculdades tocam nesse ponto? Não tocam. Para você ter ideia, o que eu recebo de perguntas de veterinários, e eu fico triste de ver que a veterinária na perícia está há 40 anos atrás. Você não vê peritos falando, eu quero cuidar de bichinho, eu quero cuidar de cavalinho, eu quero cuidar de filhotinho, eu quero cuidar de alimentos. Você não vê nenhum curso de veterinária o estudante falar assim, eu quero ser perito criminal. Ou perito judicial, ou assistente técnico. A coisa está engatinhando. Né? Da mesma forma, engenheiros. Da mesma forma, advogados. Você não vê o pessoal falar. Né? Qual outra forma de conhecimento pericial que não seja pós-graduação? Não existe. Não existe. O curso superior não te dá. A Cadepol você só vai fazer se você passar no concurso público. Como que você vai ser perito criminal, ou perito judicial, assistente técnico? Com que conhecimento? Pós-graduação. É a única saída. Né? Faça a pós-graduação, estude sobre isso. A gente hoje eu vivo muito em tribunais, né? Eu sou chamado recorrentemente para explicar os laudos, principalmente a gente aqui no Rio pega muito caso de repercussão, né? Marielle Franco, falei aí da Flor de Lis, outros casos, né? Teve um caso lá do Salgueiro, que veio até representantes da ONU conversar comigo e tal. Então, assim, a gente percebe muito nos tribunais, principalmente no tribunal do júri, né? A falta de conhecimento de alguns profissionais. Né? Eu leio alguns laudos meus hoje, de quando eu comecei, que eu olho e falo assim, eu não acredito que eu escrevi isso. Não acredito que isso passou, sabe? Tem a questão da experiência e tem a questão do conhecimento. Hoje a gente lê muito mais, a gente investe muito mais em conhecimento. Né? E o cara, conhecimento não quer demais. Conhecimento não quer demais. Eu hoje tenho uma empresa de perícia de assistência técnica, tenho lá o meu cadastro como perito judicial, sou perito oficial, e nas horas vagas opero meus animaizinhos. Né? Então, assim, a perícia me deu condições de fazer o que eu sempre quis, que é viver da veterinária apenas fazendo cirurgia, que é a área que eu gosto. De repente o estudante está pensando aí, aí a Carla Lourenço botou aí, ó, eu sou veterinário e me interesso muito pela polícia. Você é raridade, você é exceção hoje. Que bom. Seja bem-vindo a esse universo que é sensacional. Né? Já te digo, de antemão, você pode ser veterinário, você pode ser biólogo, você pode trabalhar em bancada, você pode trabalhar em vários lugares e ser perito, né? E acrescentar na tua renda. Eu acho, isso é ponto pacífico assim, entre a gente. Né? Pós-graduação é hoje, nos moldes que a gente tem no Brasil, o único meio de entrada em assistência técnica e perito judicial. Tá? Ganhe conhecimento para poder falar em pé de igualdade. E outra,
eu sou perito criminal oficial. Se eu errar no meu laudo, eu vou continuar sendo perito criminal. Se eu falar alguma bobagem, eu vou continuar sendo perito criminal. A única coisa que a lei me veta de fazer é mentir num laudo. Né? Agora, você é assistente técnico, você é perito judicial, se você não fizer um laudo muito bem feito e não tiver um conhecimento, como por exemplo de uma pós, você nunca mais vai ser chamado. O nível tem que ser lá em cima, né? Cresce O nível muito tem a que ser lá em responsabilidade. Você quer ver uma coisa? Você lembra da gravação? E aí, eu sou um cara completamente apartidário quando eu falo para os meus alunos. Mas você lembra da gravação do áudio do Lula? Quantos assistentes técnicos trabalhando, alguns dizendo que a gravação tinha sido editada, outros que a gravação não tinha sido editada, que tinha tido cortes, outros que a gravação era original. Olha quanta gente falando bobagem ao mesmo tempo. É inadmissível um cara trabalhando com prova técnica, com conhecimento técnico, e a ciência ela é universal. A ciência que é feita no Brasil é feita na Espanha, é feita na Inglaterra, é feita no Egito. É inadmissível vários laudos versando sobre diferentes causas. Né? Então, quem é que levou a parada? Era o cara que tinha mais conhecimento. Melhor preparo e maior embasamento. Esse cara é inquestionável. Tomário, conhecimento é inquestionável. E esse é um ponto Isso aí que é assim... Diga. A questão da perícia, ela não obrigatoriamente, para você atuar na perícia, assistência técnica ou judicial, você tem que ter uma pós-graduação. Na verdade, isso é previsto na atribuição de cada profissional. Então, se você for no teu conselho de veterinário no Rio de Janeiro, se o advogado for na OAB, etc., é previsto na atribuição profissional dele o trabalho da perícia. Isso é de cada um, e quem regulamenta isso é o Conselho Regional. Isso não tem nada a ver com curso de pós-graduação, até mesmo quem dá atribuição ao profissional é a graduação. Perfeito. É aquilo que ele aprendeu durante a graduação. E sempre me perguntam isso, Pedro, eu preciso de uma pós-graduação para atuar na perícia? Eu sou muito sincero, já ouvi muitas críticas em relação a isso. Não. Mas eu não conheço um profissional que hoje atue dentro da perícia, de maneira judicial e assistência técnica, que não tenha se especializado dentro da área. Por quê? É uma área extremamente técnica. E as faculdades não preparam. Um ou outro profissional que vem atrás de um curso de pós-graduação de perícia criminal ouviu na faculdade porque o professor é perito, e aí o professor fez com que o aluno se apaixonasse por uma matéria específica, e isso levou ele a pensar no mercado da perícia. Mas isso é raro. Então, assim, a pós-graduação ela vai te dar todo o embasamento técnico-científico que você precisa puxar para aquela tua área. Ah, mas a pós-graduação ela não vai abordar uma área muito técnica. Ok, mas a pós-graduação ela vai te abrir a mente para como é que funciona a perícia, como é que vai funcionar um laudo, como é que vai funcionar um parecer técnico, como é que funciona a medicina legal, como é que funciona outras áreas macro. E se você quiser um conteúdo mais específico, você vai buscar aquela informação de forma complementar. Só que a tua cabeça passa a entender o conjunto de tudo de uma maneira técnico-científica. Né? Então, por isso é importante esse acesso à informação. As pessoas se capacitarem, fazerem pós-graduações. Ah, eu quero fazer prova da Polícia Civil. A pós-graduação ela vai te trazer um conhecimento técnico que às vezes vai te ajudar em muitas questões. Tem muita gente que se prepara com material de pós-graduação. Ah, não quero a perícia oficial, mas quero a perícia judicial, assistente técnica. Pós-graduação vai ser o teu caminho. Você vai precisar se capacitar naquilo e se capacitar não só com a teoria. Eu sempre brinco muito que na prática a teoria é outra. Né? Provavelmente muita coisa que você aprendeu na Cadepol, quando você foi falar, meu, não é assim que a banda toca por aqui. Então, trazer, por exemplo, profissionais hoje, e é o que a gente faz, trazendo você, trazendo o Lameirão, que é teu parceiro, trazendo profissionais hoje do Brasil todo, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Federal, professores que são peritos judiciais e assistentes técnicos tidos como referência, é justamente para trazer esse conhecimento da prática. Né? Porque a teoria, se eu pegar um livro, eu vou estudar ele, se a gente ler um livro hoje sobre, sei lá, medicina legal, eu vou ter um conhecimento, vou conhecer diversas coisas, mas a experiência do perito, aquela visão do perito, que acaba sendo a grande questão. E aí, a pós-graduação, os cursos, eles trazem essa possibilidade. Né? Você enxergar isso de uma maneira, porque além do conhecimento técnico, você tem conhecimento prático daquele professor. Né? Então, não dá para ter um negócio só teórico. Eu sempre falo, galera, vocês querem fazer um curso
a distância, legal, contribui, sempre agrega, mas e aí? Você não vai conseguir falar, ele me dá, cara, me explica melhor esse negócio aí. Como é que funciona na prática um local de crime? Para você ter ideia, nos cursos nossos nos EUS, e já de antemão, eu te adianto, todas as minhas aulas pelo ESB também serão assim, são todos casos meus, exclusivamente meus, que eu não negocio, não vendo, não troco. Eu não uso nenhuma imagem de livro. E aí, o que é uma pegadinha bacana que a gente faz? Coloca uma imagem de um local de crime e coloca o que a literatura diz. A maior parte das nossas literaturas hoje, eles vêm da escola ou europeia ou americana. Vou te dar um exemplo na minha área medicina legal. A gente hoje considera, pela literatura brasileira, que o rigor mortis ele se inicia entre 12 e 24 horas. Eu não sei como é que é a temperatura direitinho aí em Vitória ou aí no Espírito Santo, mas vou te dizer na minha área, Niterói, São Gonçalo, meio-dia, no verão, 42 graus Celsius. Na sombra, né? E aí na sombra. E aí você vai na literatura e a literatura diz que o cadáver perde X graus Celsius por hora. Amigão, em São Gonçalo o cadáver ele não esfria. Em São Gonçalo o cadáver morre e esquenta. Você chega lá e ele não está a 37 graus, que é a nossa temperatura 36, ele está a 42. Como é que tu vai explicar isso para um aluno? Como é que você vai tomar esse parâmetro para ter a tua tanatologia, a tua cronotanatognose, o teu estudo do tempo de morte de acordo com o tempo ou com a temperatura? É impossível. Você vai ter que lançar mão de outros fatores. É isso que a gente diz. Vai pelo livro que você vai ver quando você vai chegar. Então, assim, lá nos Estados Unidos isso funciona muito bem? Funciona. Europa funciona muito bem? Funciona, porque lá o cadáver esfria. Aqui ele esquenta. Então, às vezes, já aconteceu comigo. Você pega 2 cadáveres no mesmo cena do crime, que você sabe que foram vítimas à mesma hora. Um está em uma condição, por exemplo, em rigor mortis, o outro não. E aí eu tenho que explicar para o meu aluno por que um está em rigor mortis e o outro não. Quais são as variáveis? Por que um está assim e o outro está assado? Um é uma criança, outro é um idoso, um é um obeso, o outro é mais magrinho, um é um homem e o outro é uma mulher. Um está mais vestido, o outro está numa posição mais fetal. Isso tudo interfere. Né? Então, assim, o que te faz isso? Prática. Prática. Né? Infelizmente, a gente não pode levar os nossos alunos para um local de crime. Né? Eu não vou ser irresponsável de colocar um aluno dentro de uma viatura, mas às vezes dá vontade de falar, vamos lá, olha o que você leu no livro, olha o que está escrito aqui. Agora, vai estudar para concurso? Coloca o que está no livro. A banca não quer saber o que o Hermida viu no local de crime. Né? A banca quer saber o que está na literatura. Então o aluno tem que saber diferenciar isso também. E isso, mais uma vez, também faz da perícia uma coisa sensacional.